Queria pedir a você que abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 42. Nós vamos ler até o verso de número 24. Nesse estudo que estamos fazendo sobre a vida de José, é importante que a gente caminhe e entenda aquilo que Deus tem para a nossa vida. É importante a gente saber como tirar lições importantes da vida desses homens de Deus, tanto nos momentos complicados como nos momentos bons. Então vamos ler até o verso de número 24, que será a nossa meditação dessa noite. Diz assim: os irmãos de José descem ao Egito. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Respondeu-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizes, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa do vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe Rúben: não vos disse eu,
não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vede aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Amém? Vamos orar? Pai, queremos entregar em tuas mãos esse momento onde a tua palavra será ministrada. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a tua bênção. Amém. Queridos, há um ditado que diz: errar é humano, persistir no erro é burrice. E é interessante esse ditado, porque ele fala daquele momento aonde todo ser humano tropeça. E quem pode dizer que nunca tropeçou na vida? Quem pode dizer que nunca errou, não é, na vida? A dificuldade é que a gente precisa entender que o erro não é algo natural na vida do ser humano. Deus não criou o ser humano para errar. O erro, o pecado, ele entra na nossa história com a queda dos nossos primeiros pais. E através, não é, desta queda, nós recebemos como herança o pecado, que faz com que o nosso ser, ele tenha uma tendência a fazer aquilo que não agrada a Deus. O importante que a gente saiba é que Deus, ele não deixa o homem no erro sem lhe dar a oportunidade dele se consertar, dele acertar, não é, esta caminhada defeituosa. E por isso nós vemos na palavra de Deus que Deus providencia o seu Filho Jesus. Ele envia o seu Filho Jesus, conforme João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É bem possível consertar os erros da nossa caminhada. E quando nós então entendemos que é possível consertar os nossos erros, nós precisamos estar dispostos a fazê-lo. Essa é a síntese daquilo que acontece na minha vida e na tua vida, e que foi experimentado, não é, pela família de José no texto que nós acabamos de ler. Eles estavam sofrendo a consequência dos seus erros. E qual foi o erro da família de José, dos seus irmãos? Num determinado momento, por ciúme, por ódio do seu irmão, eles vendem o seu irmão. Primeiro eles mantêm o seu irmão, né, preso, e quando uma caravana passa, eles vendem o seu irmão como escravo, e o seu irmão é levado para o Egito. E não tem naquele momento nenhum tipo de remorso sobre aquilo que havia acontecido. Mas o tempo passou, e nesse momento agora que a fome ela alcança toda a terra de então conhecida, não apenas a terra do Egito, mas toda a terra então conhecida, eles acabam sofrendo a consequência do seu erro. A fome acaba fazendo com que eles sejam obrigados a correr até o Egito para providenciar comida, porque na realidade da onde eles viviam, eles já não conseguiam manter o seu sustento,
porque aonde eles viviam havia escassez. O erro é assim, com o pecado é assim. Aonde há pecado, há escassez. Aonde há pecado, há ausência de abundância. Aonde há pecado, você procura e não acha, porque o pecado, ele traz para a nossa vida uma esterilidade, um tipo de situação aonde você não se sente, saciado, você não se sente alimentado, você não se sente satisfeito, você não se sente feliz. Isso como consequência do erro e como consequência do engano. A família de José estava passando a mesma fome que a terra do Egito estava passando, mas Deus havia providenciado um administrador, que era o próprio José, para abençoar a terra do Egito e não sofrer as consequências da fome. Mas a mesma coisa não aconteceu aonde a família de José morava. Isso como consequência do engano, como consequência do erro. Quando a gente começa a estudar, irmãos, o capítulo de número 42, a gente percebe algumas situações que acontecem quando a nossa caminhada, ela não é uma caminhada correta. Quando tomamos decisões que não agradam a Deus, quando pecamos, quando erramos, algo acontece conosco. E a gente não pode, irmãos, ficar com a nossa visão tapada, aquilo que a Bíblia tenta nos mostrar com essa história. Onde há o erro, aonde há o engano, aonde há o pecado, coisas acontecem na nossa vida que torna a nossa vida insuportável, estéril e sem nenhuma vida. E isso a palavra quer nos mostrar. Quer ver uma coisa que o texto bíblico nos mostra acerca do engano, do erro daquela família e a consequência que trouxe? A Bíblia diz, no versículo de número 1 e 2, que havia fome na terra, o Egito tinha mantimento, mas no versículo 1 diz que eles estavam olhando uns para os outros, eles não sabiam o que fazer. A verdade é que eles olhavam para um lado, olhavam para o outro, viam toda aquela esterilidade, toda aquela falta de alimento em todos os lugares, e eles viravam uns para os outros e não sabiam o que fazer, ficavam paralisados, sem iniciativa, porque não vinha nada na mente, no coração deles, sobre o que eles deveriam fazer para acabar com aquela fome e aquela ausência de mantimento. Houve a necessidade de Jacó falar com eles, que eles precisariam sair do lugar da onde eles estavam e ir em direção ao Egito para comprar alimento na terra do Egito, porque o Egito estava abundantemente saciado com todo tipo de cereal. Vejam, irmãos, a consequência do engano e do erro e do pecado na vida do ser humano. O ser humano fica sem iniciativa, ele fica perdido, ele fica sem saber o que fazer, porque ele acha que naquele seu engano, naquele seu erro, as coisas vão continuar dando certo na sua vida, e a vida vai sendo tocada como se nada tivesse acontecido, mas não é assim. Quando o ser humano se desvia da vontade de Deus, ele perde a direção da sua vida, ele perde o rumo, ele fica sem saber o que fazer. Foi exatamente isso que aconteceu com os filhos de Jacó. Ficavam olhando uns para os outros. O que vamos fazer agora? Ficavam olhando uns para os outros e falando: olha, nós só vemos aqui escassez. E agora? Da onde vamos tirar leite? Da onde vamos tirar cereal? Não sabemos o que fazer.
E esta é, irmãos, a realidade de todo aquele que se afasta de Deus. E aí há a necessidade, irmãos, de estarmos atentos a toda voz que vem ao nosso ouvido para nos dar um direcionamento para a nossa vida. E aí o pai daqueles jovens fala para eles: olha, vai para o Egito, porque lá no Egito tem alimento. Lá no Egito tem um homem que está administrando lá, é um homem de Deus, é um homem que sabe como fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Vai para lá, que lá tem alimento. Vai para lá, que lá a nossa fome vai ser saciada. Vai para lá, que as nossas necessidades vão ser supridas. E essa é a necessidade do ser humano, dele ser orientado, dele ter a sua vida direcionada para onde há alimento, para onde a sua vida vai ser saciada. E aonde a vida do ser humano é saciada, irmãos? Na presença de Deus. Somente Jesus pode matar a fome que está dentro do teu coração. Se a tua vida está no engano, se a tua vida está no erro, se a tua vida está sem rumo, você realmente não vai saber o que fazer. E quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas entrando na igreja assim, gente que chega no gabinete pastoral e diz: pastor, eu não sei o que fazer, já tentei tudo para salvar a minha família, já tentei tudo para dar um rumo na minha vida, já tentei tudo para acertar as coisas e eu não sei mais o que fazer. E aí você dá uma palavra em nome de Jesus, dando uma direção para a vida daquela pessoa, para mostrar aonde há os pastos verdejantes, que é na presença do pastor, não é? Que é o Senhor Jesus, e aquela pessoa então sendo direcionada em direção ao alimento, em direção à comida, ela é saciada e ela é abençoada. Por isso eu quero dizer para você hoje, nessa noite, que nós não podemos, irmãos, nos acostumar com o erro, não podemos nos acostumar com o pecado. Tem gente que tem pecado de estimação, ele cria aquele pecado e ele alimenta aquele pecado quase que diariamente, e acaba sofrendo as consequências dessa relação pecaminosa com o seu erro, sabendo que isso o deixará totalmente perdido. E Jesus deixa isso muito claro, quando ele vai falar com os seus discípulos e ele mostra que existe dois caminhos, um caminho largo, extenso, um caminho onde muitos entram e que levam à perdição, porque é o caminho do engano, é o caminho onde as pessoas estão indo para longe de Deus, e é o caminho estreito, que é um caminho onde poucos entram, mas é o caminho onde Deus direciona a nossa vida, com muitos obstáculos, com muitas dificuldades, mas é o caminho que alimentará a nossa alma. Não é à toa que a Bíblia chama de perdido aquele que está sem Deus, aquele que vive no pecado, aquele que vive em engano. Quando Jesus diz assim: olha, o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Quando ele foi criticado por estar comendo com os pecadores, andando com as prostitutas, porque ele queria mostrar a direção para aqueles que estavam perdidos, ele diz para aqueles que o criticavam assim: olha, o médico, ele não vem para os sãos, mas ele vem para os doentes, e ele vem para mostrar qual é o remédio. E essa palavra de Jacó, irmãos, é um exemplo, é um símbolo daquilo que Deus faz conosco, e nós devemos aproveitar isto. Quando alguém prega a palavra para você, quando alguém senta do seu lado para aconselhar a tua vida em nome de Deus, quando alguém pede para orar por você, saiba que esta pessoa está sendo usada por Deus para tirar você do engano, para tirar você do pecado, para tirar você do erro e colocar você novamente na presença de Deus. Esse foi a consequência.
do erro daqueles jovens, que estava começando a ser resolvida pela orientação do seu pai. Não adianta vocês ficarem olhando um para o outro, isso não vai resolver nada, vocês estão dando círculos, vocês estão olhando um para o outro, mas não há iniciativa, não há nenhum direcionamento para a vida de vocês. Então, já que vocês que são 11 não estão dando direcionamento para a vida de vocês, eu vou dar. Saiam daqui, vão para o Egito, lá tem comida, lá vocês vão comprar a comida e vão trazer para a gente ser alimentado. Essa é a palavra de Jacó para os seus filhos. Por isso, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: não se acostume com o erro, não se acostume com o engano, não se acostume com o pecado. O Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nesta noite para mostrar a você que uma palavra, um direcionamento para a tua vida nesta noite, a semelhança que Jacó fez com os seus filhos, é a palavra de Deus dizendo para você: não se acostume com o engano. Aquele que pega o caminho errado, sabendo que o caminho é errado, está levando você para longe do teu destino, sabe das consequências que vão chegar e vão ter lá no final. Então, se é hora de voltar e pegar o caminho certo, se alguém para você no meio do caminho errado e diz para você: olha, muda de direção, porque senão você vai se dar muito mal, você tem que agradecer. Não a pessoa, mas agradeça a Deus que está colocando alguém na tua vida para mudar a realidade e o rumo da tua vida. Irmãos, quem dera nós termos pessoas que realmente façam isso, que tenham esse discernimento. Um pai que chega para o filho, senta do lado da filha, conversa, orienta em nome de Deus e mostra qual é o caminho que deve ser direcionado. Um amigo que vê o outro amigo no engano, no erro, senta do lado, conversa, repreende em nome de Jesus e fala: meu amigo, eu te amo muito. Talvez as palavras sejam duras, mas eu quero dizer para você que se você continuar nesse caminho, você vai morrer. É a esposa que chega para o marido e fala: meu querido, vamos sentar aqui, vamos conversar, este caminho é um caminho de erro, vamos acertar a nossa vida. Irmãos, precisamos ter mais isso na igreja, precisamos ter pessoas que mostrem a direção, mostrem o caminho, para que assim haja cura na vida da igreja. E aqueles jovens tinham seu pai Jacó, que mostrou o caminho, que deu a direção, e que naquele momento estava sendo usado por Deus para manifestar a cura de Deus na vida de toda uma família que estava separada por causa desse problema seríssimo de ciúmes dentro de casa. Então, quando alguém te repreender em nome de Deus, quando alguém te chamar para conversar em nome do Senhor, quando alguém quiser te aconselhar, quando um pregador estiver assumindo um púlpito para falar em nome de Deus, você reconhece que a palavra dele é a palavra de Deus para a tua vida, não despreze, porque é a providência de Deus para tirar a tua vida do engano, para tirar a tua vida do erro, para tirar a tua vida de todas as consequências daquele que deliberadamente volta as suas costas contra Deus. Isso, irmãos, tem que ser valorizado. Isso tem que ser valorizado, e não quando alguém chega do nosso lado e tenta conversar, fala: já vem essa pessoa de novo falar comigo, já vem meu pai de novo falar comigo, já vem a minha esposa de novo falar comigo, não dá, toda hora. Não, irmão, nós temos que entender que há momentos que nós temos que parar e deixar Deus falar. Pode até não ser presente, pode ser até um vídeo que você vê no YouTube, na internet, pode ser alguém que foi colocado na tua vida para falar em nome de Deus. Isso é importante a gente perceber
e reconhecer que quando Deus manda alguém para direcionar a nossa vida, nós devemos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aquela repreensão. Muito obrigado, Senhor, por meu pai ter sentado do meu lado e ter falado comigo. Obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, do meu marido, que falou aquela palavra naquele momento, que parou aquela atitude naquele momento, que abriu os meus olhos para aquela situação. Obrigado, Senhor, porque eu fui na igreja naquele dia e quando o pastor falou, abriu os meus olhos para uma realidade que eu não estava percebendo. Esse é o momento de agradecer a Deus pelo direcionamento nas nossas vidas. E quando a gente vem, irmãos, no culto de quarta-feira, quando você vem numa reunião de oração de quarta-feira de manhã, quando você vem na escola dominical, domingo de manhã, quando você vem no culto à noite, o que Deus está fazendo? Está direcionando a tua vida para o caminho que você tem que andar. E a gente não pode desprezar isso ficando em casa, fechando os nossos ouvidos para aquilo que está sendo falado. Pondere, ouça, perceba se não é razão aquilo que está sendo falado, porque quando a gente para e reflete, se é Deus que está falando, Deus vai convencê-lo de que você precisa mudar. E se você precisa mudar, Deus vai mandar alguém falar isso para você, e você vai ser direcionado no seu caminho. Já viram a ovelha? Não sei se vocês já viram filmes de ovelha, né? Com o pastor, que o pastor vai lá com o seu cajadinho, né? E vai direcionando o caminho da ovelha. Quando ela sai, ele puxa a ovelha, né? E traz de volta para o caminho. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Nós somos ovelhas do nosso Pai, e Ele, não é, cuida das suas ovelhas, mesmo que elas estejam distantes, mesmo que seja uma, Ele deixa as 99 no aprisco, vai lá buscar a ovelha rebelde e traz de volta para o seu lugar. É assim que Deus faz. Por isso, no engano, no erro, se Deus manda alguém para falar com você, toma a iniciativa de ouvir, porque é a vontade de Deus para a tua vida. Ouvir aquilo que precisa ser ouvido para direcionar a tua vida naquilo que precisa ser feito. Amém, queridos? Há uma outra lição aqui nesse texto que eu acho interessante quando a gente fala em pecado, em vida errada, né, que precisa ser acertado. Há necessidade de reconhecer quando há um erro, quando há um engano. Porque, irmãos, quando Deus age, Ele começa a mostrar a direção que nós devemos caminhar. Ele mostra a direção, mas mostra o que está errado. Por isso Ele fala, olha, muda de vida, muda de rumo e de caminho, porque o caminho que você está, a vida que você está levando, não é correta. O verso de número 8 vai dizer o seguinte: José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Ou seja, José viu, olha, aqueles são os meus irmãos, são os que me venderam, mas eles num primeiro momento não haviam o quê? Reconhecido. Agora veja o que diz o verso 21 e o verso de número 22, diz assim, ó: então disseram uns aos outros, na verdade somos o quê? Culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe Rubens: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir? Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Ou seja, no primeiro momento eles estavam cegos para uma realidade, não achavam que haviam errado, nem estavam diante de alguém que eles haviam feito mal. Mas durante a conversa, percebendo que aquelas circunstâncias estavam difíceis, eles perceberam que a vida deles estava cada vez pior por causa daquele erro, daquele momento onde eles venderam José. E eles falaram uns para os outros: nós erramos com o nosso irmão, nós pecamos, nós somos culpados, nós vendemos o nosso irmão, nós vimos ele clamando, nós vimos ele gritando, ele chorando no calabouço, e nós não fizemos nada.
E Rúben então dá uma sentença: pecamos, e o sangue dele, que eles não sabiam que José estava vivo, né? O sangue dele está sobre nós. Irmãos, aqui há uma confissão de erro, há uma confissão de pecado, há uma confissão de que o caminho e o rumo que eles tomaram não era o caminho que eles deveriam ter feito. E a primeira coisa que nós devemos fazer, depois que Deus dá um direcionamento para a nossa vida, é realmente se arrepender. Não há possibilidade de você experimentar a vida abundante de Deus se você continua no erro e não se arrepende daquilo que você fez. O Espírito Santo nos ajuda, irmãos, colocando aquilo que eu falei no primeiro ponto: pessoas do nosso lado, mensagens sendo falada, na sua devocional com Deus, Ele nos convence do nosso pecado. E quando nós então somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, nos convencendo do nosso erro, mostrando a sujeira da nossa vida, há a necessidade de fazermos como esses jovens. Nós precisamos reconhecer que o nosso caminho é um caminho de engano, de erro e de pecado. O apóstolo Paulo vai dizer na palavra: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isto eu faço. Essa briga constante está dentro de nós, e há essa necessidade, irmãos, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1 verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Por isso é que o engano, ele, quando é reconhecido como engano, como erro, ele precisa ser confessado, ele precisa ser reconhecido. É hora da gente chegar para Deus e falar: Senhor, eu sei que eu errei nessa área. É hora de você chegar para uma pessoa e falar: olha, eu sei que eu machuquei você, eu sei que eu fiz alguma coisa ruim contra você, e eu queria pedir perdão por esse erro, eu queria pedir perdão por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu falei. Somente assim, irmãos, nós poderemos experimentar a cura e podemos experimentar então a realidade de uma nova vida na presença de Deus. Há necessidade de reconhecer o erro, há necessidade de reconhecer o nosso caminho errado, e quando a gente faz isso, nós abrimos a oportunidade para que um novo momento surja na nossa vida. Aqui há a necessidade de eles olharem uns para os outros. Vejam, foi um erro coletivo, e eles tiveram que olhar na cara um do outro e dizer: olha, eu errei, mas você errou também, nós erramos, e nós precisamos consertar isso de alguma forma. E eles entenderam que se não houvesse reconhecimento de pecado, de engano, de erro, não havia cura. Por isso é que esse texto nos mostra que mesmo crentes, mesmo frequentando a igreja, mesmo tendo irmãos, a nossa vida religiosa diante do Senhor, nós sabemos que nós pecamos, sabemos que erramos diante de Deus e diante das pessoas, e há necessidade então de reconhecimento. Num primeiro momento, não reconheceram que era José que estava na frente, mas num segundo momento se lembraram e reconheceram: estamos passando o que passamos porque fizemos mal com o nosso irmão, fizemos o que era errado, e agora estamos pagando por aquilo que fizemos. E eu quero dizer para você nesta noite que há algum tipo de caminho mal ou caminho errado na tua vida. Muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. Às vezes somente o Espírito de Deus vai mostrar para você que você de fato está errado porque você acha que está certo. E quando isso acontece, só resta uma possibilidade:
A gente dobrar o nosso joelho e dizer para o Senhor: Senhor, eu confesso que eu sou pecador, eu preciso que o Senhor conserte a minha vida. Quando eu leio as palavras de Rubem, eu fico imaginando o peso do pecado na vida deste homem e dos seus irmãos. Quando ele fala: não pequeis contra esse jovem e não me quiseste ouvir, pois vede aí que se requer de nós o seu sangue. Essa é a realidade da vida de todo aquele que erra. Ele tem um peso na sua consciência, ele tem um peso nas suas costas, e esse peso só será retirado quando ele confessar o seu erro diante de Deus e diante daquela pessoa que ele de fato fez algo que não deveria fazer. Essa é a orientação bíblica. Primeiro, Deus mostra o caminho, Deus mostra a direção. E quando Deus mostra o caminho, Ele vai dizer: olha, tu precisa acertar algumas coisas na tua vida. Você precisa acertar algo que você deixou lá atrás, que está totalmente errado. E aí você tem que começar a acertar essas coisas. Essa é a conduta correta daquele que quer estar diante de Deus. E esse foi o caminho que os irmãos de José tiveram que trilhar. Primeiro eles receberam o direcionamento, depois eles reconheceram que existia algo que estava impedindo aquela satisfação, aquela tranquilidade e aquela paz que todos deveriam experimentar. E esse é o direcionamento para a nossa vida. A terceira lição, irmãos, que eu queria compartilhar com você é que quando a gente erra, a gente perde alguma coisa. Isso é uma realidade, não é, que é descrita do verso 9 ao verso de número 16. Quando José, ele começa a acusar os seus irmãos de espiões. Não, vocês não vieram se alimentar, vocês vieram espionar a terra e ver as fraquezas da terra. E eles então falaram: não, olha, isso não tem nada a ver, nós não somos espiões, nós viemos comprar alimento, e o nosso irmão mais novo está lá com o nosso pai esperando. Então José começa a criar uma armadilha, né? Dizendo: olha, se isso é verdade, então traz o irmão novo de vocês. E aí aquilo começa a pesar na mente deles: nós já perdemos José, e agora estamos tendo a oportunidade ou a possibilidade de perder o nosso outro irmão. E eles então começam a ficar numa situação muito difícil. José prende os irmãos por 3 dias e depois diz: olha, eu vou fazer o seguinte, levem o mantimento e tragam o irmão mais novo de vocês, porque aí eu vou ver de fato que vocês estão falando a verdade. Então vejam, irmãos, por causa de um engano, por causa de um erro, por causa de um pecado, aonde eles venderam o seu irmão, eles perderam esse irmão, e tinham a possibilidade de perder, não é, o seu outro irmão. Eles perderam aquela comunhão que eles deveriam ter com José, estavam com a possibilidade de perder também a comunhão com o seu outro irmão Benjamim. E é assim que o erro, ele prejudica a vida do ser humano. Ele quebra a comunhão que nós temos com Deus. Todo aquele que erra perde alguma coisa. E é por isso, irmãos, que a única possibilidade da gente evitar as consequências do erro, as perdas, é você confiar que Cristo pode mudar essa realidade. Cristo vai dar para você coisas que você perdeu quando você entrou num caminho de pecado e de engano. A vida abundante que Cristo promete a todo aquele que crê é a manifestação da plenitude do que Deus quer para a gente. Mas quando nossos pais escolheram pecar, por exemplo, eles perderam a sua comunhão com Deus. Lembram que eles conversavam com Deus todos os dias no jardim? Lembram disso? Eles conversavam com Deus. Eles não tinham aquela noção, não é, de bem ou mal.
A Bíblia diz que eles estavam nus, mas não tinham nenhum tipo de maldade. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles perderam a inocência, perderam a comunhão com Deus, foram expulsos do jardim, tiveram uma série de perdas que se repetem na vida do ser humano quando ele continua errando. Por isso, querido, é muito importante que você perceba isso, que quando a gente erra, nós perdemos. Há um falso engano de que quando você toma uma atitude que não agrada a Deus, aquilo pode satisfazer momentaneamente o seu corpo, a sua mente, o seu intelecto. Como a Bíblia fala, né, que o fruto proibido ele era agradável aos olhos, ele era bom ao paladar, não é isso? E ele também tinha uma outra característica, né, do fruto, ou seja, ele trazia satisfação. Mas quando a conta vem, ela vem muito mais alta, a ponto de todos aqueles seus ganhos se tornarem em perda, e você passa a dever e não a ter crédito. E é isso que nós somos diante de Deus, nós somos devedores, e não há nada que nós possamos fazer que pague essa dívida que nós temos com Deus, a não ser confiar nos méritos de Jesus. A história de José é tão maravilhosa, e José é um tipo de Jesus, porque quando José ele perdoou os seus irmãos, foi pela graça. Seus irmãos não fizeram nada para facilitar o trabalho de José. O que José fez foi perdoar os seus irmãos e ter uma comunhão com os seus irmãos que eles não mereciam ter com ele por aquilo que eles fizeram. E eles deveriam reconhecer isto. E é isso, irmãos, que nós devemos reconhecer, e isto muda até a nossa maneira de cultuar a Deus, quando a gente percebe que nós só tivemos perda na nossa caminhada quando nós decidimos quebrar a lei de Deus e errar. Quando um pecado acontece, muita coisa é tirada da tua vida. Quando você permanece no pecado, muita coisa é tirada da tua vida. É como uma sanguessuga que prende no seu corpo e vai sugando o teu sangue. E se você deixar ali, é capaz até de matá-lo. Deus vem, irmãos, na sua graça, para demonstrar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, perceba isso e entenda que toda vez que nós permanecemos no erro, nós perdemos alguma coisa. Mas graças a Deus, que mesmo vendo a cada um de nós perdidos, Ele providencia, irmãos, o resgate que nós precisávamos para novamente termos uma comunhão com o Senhor que não merecíamos. Isso é graça, irmãos. Isso é graça, isso precisa ser exaltado por cada um de nós. Nós estarmos hoje aqui é pura graça de Deus. Estarmos ouvindo e participando desse momento de culto na presença do Senhor é graça. E é por isso que nós devemos entender que o crente não deve permanecer no erro, porque todo erro leva a perdas. Mas estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, traz para a nossa vida experiências e coisas maravilhosas que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que você quer? Continuar perdendo? Ou você quer ganhar de Deus coisas e bênçãos que Deus tem preparado para a tua vida? Paulo vai dizer no livro de Efésios: graças a Deus, né, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós somos abençoados.
quando estamos diante de Deus, fazendo a vontade de Deus. E é isso que o texto nos mostra que devemos reconhecer. E por último, não é? Aquele que está no engano, ele deve perceber que Deus sabe de tudo. E às vezes, irmãos, às vezes não, todo aquele que está no erro, que está no engano, que está no pecado, ele perde a noção de que Deus sabe de tudo. É interessante que quando o texto aqui, nós já vamos caminhar para o final, no verso de número 23, quando os seus irmãos começam a confessar o seu pecado, o seu erro um para o outro, dizendo, nós erramos, nós não deveríamos ter vendido José, não deveríamos ter feito aquilo. Eles estavam falando na língua deles e pensaram que José não estava ouvindo e nem estava entendendo aquilo que eles estavam falando. Mas José entendia tudo. Apesar de usar intérprete para falar com eles naquele momento, né, eles pensavam que José era um egípcio e que não estava entendendo aquilo que eles estavam falando. Mas a Bíblia diz no verso de número 23, olha o que diz lá: eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Ou seja, José sabia de tudo que estava acontecendo com eles, na sua limitação, mas sabia daquilo que estava acontecendo naquele momento. E como José, irmãos, é um tipo de Jesus, é uma figura de Jesus, isso nos reporta a realidade de que Deus conhece tudo aquilo que acontece conosco, irmãos. E às vezes nós não entendemos isso e agimos como se Deus não entendesse a realidade que nós vivemos. Tem gente que age como se Deus não soubesse que lá fora ele vive uma vida e dentro da igreja ele vive outra. E aí ele entra na igreja e ele pensa assim, poxa, Deus está me vendo aqui, está vendo eu fazendo isso aqui, eu estou cultuando a Deus, estou cantando, estou lendo a Bíblia, né? E você sai daqui, continua a ser a mesma pessoa lá fora, intragável aos outros, fazendo todo tipo de erro, de engano, como se Deus não soubesse do que você está fazendo. E Deus sabe, e Deus condena isso, e Deus não gosta que nós ajamos desta forma. Mas a realidade, irmãos, é a realidade de um Deus que tudo vê e que tudo sabe, e que não há nada que possa fugir a esta realidade. O Salmo 139, ele fala sobre isso: para onde fugirei da tua face? Se eu subo até o mais alto monte, tu estás lá. Se eu desço as profundezas do mar, tu estás lá também. Se eu estou numa caverna escura, ainda ali o Senhor me encontra. Ou seja, esta é a realidade do ser humano, que ele não pode fugir da presença de Deus. Por isso, todo engano, todo erro, ele se apresenta diante de Deus como uma realidade que não pode ser escondida. Ou seja, se há um erro, irmãos, se há um pecado, se há um desvio de conduta, se há um desvio de comportamento, se há um desvio de pensamento, não tente fugir da presença de Deus, porque Deus está em todo lugar. Lembra da mensagem de domingo do pastor Alex falando de Jonas? Deus fala para ele, vai para Nínive. Para onde Jonas vai? Para Tarsis. Foge da presença de Deus. Erro, engano, e Deus vai aonde, olha, Deus está aonde Jonas jamais imaginaria. Naquela tempestade no barco, dentro do peixe, Deus estava em todo lugar, irmãos, para mostrar a nós que a única possibilidade que nós temos de consertar isto é reconhecer que somos pecadores e que precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Não há como fugir, não há como enganar, não há como contar meias verdades, porque Deus sabe de tudo. E tem gente que ora dizendo, Senhor, tu sabes. Ele tem até vergonha de dizer o que ele faz,
E ele só tem condições de dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Mas saiba de uma coisa: a realidade do Deus presente, que não permite que a gente esconda o erro, também é a realidade do Deus presente que mostra a cura. O mesmo Deus que estava no deserto condenando a idolatria do povo, trazendo e permitindo que doenças viessem para afligir o povo, guerras, era o Deus que levantou a serpente de bronze e disse: se vocês olharem, vocês serão curados. É o Deus que não se afastou em nenhum momento. E a presença de Deus, do Deus Santo, diante de nós, demonstra a realidade que todo aquele que se chama como povo de Deus precisa viver em santidade. O que a Bíblia diz? Sede santos, porque eu sou santo. O meu dever e o teu dever é viver em santidade de vida. O meu dever e o teu dever é errar o menos possível. O teu dever como cristão e o meu dever é refletir Jesus nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Por isso eu termino essa palavra, irmãos, mostrando assim: se há erro, há possibilidade de acerto. E acertar aqui é reconhecer que a cura, ela só pode atingir a nossa vida se nós pedirmos a Jesus que mude a realidade do nosso coração. Eu quero orar por você e quero pedir a Deus que a mesma experiência que os irmãos de José tiveram aconteça com você também. Que haja um direcionamento de Deus para a tua vida, mostrando qual é o caminho que você deve seguir. Que haja reconhecimento de pecados, reconhecimento de erro. Que haja a percepção de que errar se perde, mas confiar em Deus traz para a tua vida bênçãos sem medidas. E que haja também a percepção de que Deus sabe tudo. Não se engane, não tente esconder aquilo que para Deus está muito claro. Reconheça que você precisa de Jesus, porque fazendo isto, você será curado. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Nós estamos encerrando esse momento. Feche seus olhos agora. E eu quero orar por você que está aqui hoje, nesta noite, por você que está em casa, nos acompanhando pela internet. E eu quero pedir a você que agora sonde o teu coração. Ou então peça ao Espírito de Deus, como o salmista disse: sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha, irmão, eu quero pedir em nome de Jesus que você agora olhe para você. E se porventura o Espírito de Deus está mostrando a você algum erro, algum engano, algum pecado que tem feito parte da tua vida e que você não tem conseguido largar, eu quero pedir a você em nome de Jesus que você, à semelhança dos irmãos de José, reconheça. Diga para o Senhor: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu tenho errado. Senhor, eu tenho caminhado longe da tua vontade, longe dos teus preceitos, longe dos teus valores. Eu tenho feito coisas que envergonham a minha própria vida, envergonham o Evangelho, e eu quero reconhecer que eu tenho perdido muito com isso. Reconheça isso nesta noite. A maneira que você trata pessoas, a maneira que você pensa sobre pessoas, a maneira que você age diante de Deus. Reconheça que há erros, que há enganos, que há pecados que precisam ser colocados diante do Senhor, porque Deus sabe tudo, Ele vê todas as coisas. Reconheça que Jesus veio e morreu na cruz para que esses pecados fossem
destruídos, aniquilados, e que você vivesse uma nova experiência com Deus. Peça ao Senhor que este renovo de Deus agora visite a tua vida, que o Senhor o livre da escravidão deste pecado e que você se torne uma nova criatura em nome de Jesus. Peça isso ao Senhor hoje, uma nova mente, um novo coração, uma nova postura, uma nova atitude. Deus está neste lugar, Ele sonda os corações, e quando Ele vê sinceridade, haverá mudança, haverá transformações pelo poder de Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Por isso, se essa oração é sincera, o Espírito Santo de Deus estará agindo na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, eu louvo o teu nome pela tua palavra e quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida dos meus irmãos que se encontram aqui, a vida daqueles que acompanham pela internet. Ó Deus amado, reconhecemos que somos pecadores, sujos, imundos, que muitas vezes cegos, distantes de uma realidade de um Deus santo. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados. Temos perdido, Senhor Deus, a comunhão que precisamos ter contigo. Temos perdido a comunhão com pessoas por causa da nossa vida de pecado, as nossas atitudes desprezíveis. E o que nós pedimos é que teu Espírito Santo venha agir no nosso coração. Senhor, transforma-nos, dá-nos uma nova vida, para que experimentamos o melhor do teu reino. Pedimos uma vida de santidade, separados para ti, e somente teremos se o teu Espírito Santo agir na nossa vida. Por isso, convence-nos, Senhor Deus, dos nossos erros, e que o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, na sua eficácia, transforme a nossa realidade, trazendo cura nesta noite. E em nome de Jesus, eu quero pedir que esta cura seja liberada na vida de irmãos aqui nesta noite. Amém. Estão orando, reconhecendo que precisam de uma vida de santidade na tua presença. Ó Deus, abençoe neste momento também a vida desta pessoa que está com câncer nos rins. Ó Senhor, ela está internada. E o que nós pedimos é que o Deus Todo-Poderoso abençoe a vida desta pessoa com cura. Amém. Ó Senhor, visite esse hospital para que ela seja abençoada e assim, Senhor, possa testemunhar do Deus poderoso que a livrou de todo mal. Abençoe os enfermos na tua igreja. Abençoe aqueles, Senhor Deus, que nesse momento nos acompanham, que estão colocando as suas vidas e seus pedidos de oração. Ó Deus, ouça a oração que está sendo feita neste lugar. Amém. Tu tens poder, Senhor, o Senhor pode. Amém. Por isso nós cremos no Deus fiel e entregamos em tuas mãos a nossa vida. Oramos e pedimos pela tua igreja, para que o teu nome seja glorificado neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.